Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre este tema mesmo, que a dor me fez sair das dívidas, tá? Então, se você não me conhece ainda, me chamo Ingrid Valesca. Aqui nesse canal eu falo sobre inteligência espiritual, emocional, negócios digitais e finanças, tá? Porque eu acredito muito que não adianta nada você criar novas fontes de renda se você não sabe administrar aquilo que chega nas suas mãos. Então fica aqui comigo que eu vou contar um pouquinho da minha história e eu acredito que vai ajudar você de alguma forma, tá? Então, eu era uma pessoa totalmente desinteressada, por incrível que pareça, mesmo formada em administração de empresas, eu não tinha interesse nenhum sobre a área de finanças, tá? Eu achava que eu não precisaria fazer cálculo, eu só ia vivendo, só ia levando a minha vida. Enfim, como eu falei, sobre a minha faculdade de administração, aos 17 anos, entrei, tá, na faculdade e no último período aconteceram os problemas financeiros em casa e não podemos pagar a faculdade. Então aí foi virando uma bola de neve, até que chegou num valor muito exorbitante e tentamos negociar, não consegui negociar, como diz, né, amigavelmente, mas depois achei que, sei lá, eu acho que eu tinha compreensão na minha mente que a dívida ia assumir de uma forma extraordinária na minha cabeça. Então eu deixava muito pra lá. Eu achava, não, depois eu resolvo, ia procrastinando nessa área financeira e não ligava muito, como eu falei, mas sendo que chega um tempo que nós devemos tomar uma atitude, tomar as rédeas da nossa vida e não brincar nessa área, achar que essa área não importa. Pelo contrário, é princípio bíblico, é princípio nós devemos sentar e calcular e ver se realmente dá pra gente. Então, não é falta de fé você planejar, você calcular, né? Então, eu acredito muito que nós fazemos a nossa parte e existe coisa que Deus faz a parte dele. Então, eu nunca falei essa experiência pra ninguém, mas tô colocando aqui no meu canal para que vocês, para ninguém é assim, né? Fora do meu contexto, assim, marido, mãe, pai, né? Mas fora, eu nunca falei sobre isso, porque na verdade eu tinha muita vergonha de falar. Mas sendo que eu acredito que as nossas dores, o que nós passamos no passado, pode ajudar outras pessoas, né? A viver, né, de uma forma mais tranquila, a ter um novo começo. E eu quero que esse vídeo seja isso para você, seja um novo começo e você entenda que nada está perdido, que você precisa respirar fundo e entender que sempre há uma solução e que no meio desse caminho, no meio dessa tempestade, você pode se agarrar a uma palavra que Deus te deu, que Deus liberou sobre a sua vida. E você pode também entender que nesse percurso, quando você sai dele, quando você permanece firme, você não é mais o mesmo. Então você começa a pensar de outra forma, você começa a gastar seu dinheiro de uma outra forma, você começa a investir, você começa a se interessar por assuntos que você nem imaginaria que iria interessar. Então, eu acredito muito que nada é por acaso, nada é em vão. Então, se você está nessa situação de endividamento ou super endividamento, há uma saída, tá? Busque ajuda emocional, porque isso mexe muito com as emoções. Isso mexe muito com a autoestima de um homem, com a autoestima de uma mulher de família. Mas eu quero que você entenda, a sua vida financeira está bagunçada, não é o fim de nada. Você pode tomar as rédeas, você pode se organizar. Agora você precisa ter paciência e entender que você vai precisar de muita disciplina, de muita sabedoria para você sair desse buraco financeiro. Você vai precisar de renúncias, né? Foi isso que eu fiz.
nesse período todo. Então, eu não sabia, mas eu era uma pessoa endividada. Na verdade, se você já tem um dinheiro que já é comprometido, já está comprometido, e você consegue pagar as contas, né, todas as suas contas em dia, tudo certinho, já tem compromissos futuros, na verdade, você já é uma pessoa endividada. Você sabia disso? E a condição de super endividado já é uma condição além, onde essa pessoa não consegue mais pagar, né, suprir as suas necessidades, as necessidades da sua casa. Então, compromete a saúde financeira do lar, o padrão de vida cai e essa pessoa não consegue arcar com as coisas simples da casa, como aluguel, como feira, como coisas assim, alimentos. Então, eu não sei se vocês sabem, mas existem condições, né, programas do governo, depois eu posso estar falando sobre isso mais especificamente, onde você consegue unificar suas dívidas, onde pessoas em condições de super endividadas conseguem ir aos órgãos competentes, como PROCON, como outros órgãos, para poder negociar essa dívida de forma que você não comprometa as suas necessidades básicas. Então, hoje eu quero falar sobre essas pessoas que estão endividadas, tá? Depois a gente fala mais sobre o super endividamento. Em falar sobre pessoas endividadas, nós vimos que um estudo, nós vimos que a renda per capita do Brasil, a renda familiar do brasileiro é, em média, 1.320 e poucos reais, mais ou menos aí. E nesse ano de 2026, bateu o recorde, mais de 80% das pessoas estão endividadas. E o recorde é endividadas com o banco. Pessoas que pegam empréstimo, pessoas que estão virando uma bola de neve, né? A vida financeira negativa. Então, eu acredito que essa questão da administração financeira não é só uma causa qualquer, mas é uma questão mesmo de saúde pública, de saúde emocional. Nós vimos pessoas assim, tirando a sua própria vida porque acha que não tem mais saída. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Que você pode se organizar financeiramente. Não adianta você criar uma nova fonte de renda se você aumenta os seus gastos, né? Aumenta os seus gastos. Você precisa aumentar a sua renda para equilibrar a sua vida e investindo, você buscando essas novas fontes para que você saia tanto das dívidas como também venha entrar numa situação de acumular, aumentar o seu patrimônio. Aí quando você aumentar o seu patrimônio, aí sim, você pode pensar em aumentar o seu padrão de vida. Então eu tive que me sacrificar algum tempo para poder pagar essas dívidas. Fui tirando um pouquinho ali, fui tirando um pouquinho daqui e no final também consegui deixar um valor X, que depois eu vou estar falando em outro vídeo, para criar uma reserva de emergência. Então, por isso que eu digo que a dor me fez sair das dívidas, né? Não precisava ter passado por determinadas situações, tiveram outras situações também, mas o que importa é que a gente pode aprender, pode se levantar e pode perceber que não importa o que a gente passou, o que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente, que a gente sempre pode ter um recomeço, tá? Então, ponto principal que eu quero que você entenda para você sair das dívidas, que a dor não é o fim. Às vezes nós pensamos que a dor está sendo ruim, mas é a dor que vai nos impulsionar. Eu digo que para mim foi um gás. Eu não aceitei aquela situação. Eu chamo de revolta santa. Eu tive uma revolta santa e disse, me determinei. Eu não tolerei aquela situação. Então, as coisas acontecem na tua vida até o dia em que você não tolera mais e você toma uma atitude. Então, eu não tolerei mais e disse, não aceito mais viver nessa situação. Vou me organizar financeiramente e eu sei que tem sabedoria para isso, tá?
Então, não acha que isso que você está sentindo, essa dor, ela vem para te matar, mas ela está vindo para te ensinar algo, para que você venha reposicionar e você venha reprogramar a sua mente e que você tenha diligência e você tenha paciência e pode ter certeza que você vai sair das dívidas, você vai sair desse super endividamento, tá bom? Então, até o próximo vídeo e espero ter ajudado você.